Irmãos queridos, gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia no texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos de número 5 até o verso de número 11. Amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nosso Senhor. Esse tempo de Natal é um tempo realmente maravilhoso. O Thomas, meu filho, ele está nessa fase de assistir alguns desenhos, né, alguns filminhos na televisão, e a gente busca sempre oferecer para assistir algo bíblico ou algo didático, que aprenda números, que aprenda cores e essas coisas. Só que é interessante que nesse período agora de Natal, tudo que ele vai assistir tem uma temática de Natal, né? Ontem eu estava ajeitando umas coisas em casa, sexta para sábado, ajeitando umas coisas em casa com Karina, e a televisão estava ligada lá no YouTube, passando lá os programinhas que ele assiste, e eu percebia que de 10, 9 eram temáticas de Natal. E é interessante como o Natal, na cultura, ela tomou-se uma proporção, principalmente nessa nossa cultura capitalista, ocidental, com grande influência norte-americana, não é? A gente arruma as coisas de Natal e coloca lá um pinheiro, uma coisa que a gente nem tem no Brasil, né? A gente tem algo parecido no Brasil, quando a gente vai ali em Gruçaí, aquelas árvores na beira-mar, que é uma casuarina, não é um pinheiro, algo parecido, né? Mas a gente, nesse calor que a gente está vivendo aqui em Campos, a gente bota um pinheiro e bota umas guirlandas brancas simulando neve, né? E os apetrechos todos, é muito bonito, a gente gosta, é algo que já entrou na nossa cultura, mas é impossível a gente não fazer uma autocrítica com relação a isso. E como a gente olha o Natal de uma maneira hoje tão comercial, né? Tão importada de fora. Se a gente fosse fazer um Natal e um presépio, alguma coisa mais brasileira, como que seria? Acho que seria um caboclo com um chapéu nordestino e um jumento, alguma coisa ali num presépio, uma coisa mais à la Brasil, mas não seria muito assim essa cara que a gente tem hoje. Mas o que chama atenção é que, por mais que a gente goste dessa atmosfera, e ontem eu caí na besteira de ir ao centro da cidade de manhã, para comprar os últimos detalhes de presentes, isso, aquilo, aquilo outro, misericórdia. O povo estava lutando literalmente por metro quadrado, naquele centro de Campos, no calor causticante, como a gente conhece. Mas tudo lembra o Natal, muito Papai Noel, muita guirlanda, muito tudo isso, mas a gente não vê falando sobre
o verdadeiro sentido do Natal, que é a pessoa de Jesus. Programas de televisão, desenhos animados, o comércio como um todo, às vezes nas próprias casas, principalmente nas casas não cristãs, essa atmosfera de Natal que gira em torno de presentes e comidas, é interessante como a gente às vezes perde esse sentido que é o Natal. Irmãos, esse texto que eu acabei de ler, apesar de não estar falando sobre o Natal, ele é integralmente Natal. Esse texto de Paulo aos Filipenses, Paulo escreve essa carta a essa igreja chamada Igreja de Filipos, uma cidade ali na Ásia Menor, região de cultura grega. Paulo escreve aos Filipos essa carta que é uma carta de gratidão. Paulo inicialmente fala sobre gratidão. Ele agradece aos filipenses pela sua generosidade nas ofertas. Ele agradece aos filipenses pela receptividade do evangelho ministrado e pregado aos filipenses. Mas além de um assunto, esse assunto que é de gratidão que Paulo escreve aos filipenses, existe também na carta do apóstolo Paulo alguns conselhos que ele dá para que a igreja permaneça fiel naquilo que de fato é importante. E como esse texto para mim hoje, num contexto de Natal, é tão importante para a nossa reflexão, porque parece que Paulo, e não parece, ele está falando aos nossos dias através do Espírito Santo de Deus, nos fazendo pensar e refletir sobre igreja, diante de todo o apelo comercial, diante de todo o apelo cultural que nós temos em relação ao Natal, apeguem-se ao que de fato é verdadeiro, apeguem-se ao que de fato é importante. E Paulo escreve essa carta e começa o capítulo 2, no versículo 5, nos ensinando algo. E é por isso que hoje eu gostaria de compartilhar esse texto na perspectiva da pedagogia do Natal. Qual é a pedagogia do Natal? O que o Natal nos ensina? O que essa data que nós comemoramos, que é o nascimento de Cristo, nos ensina acerca do seu chamado, da sua entrega, do seu nascimento. Paulo começa então escrevendo no versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Perceba a maneira como Paulo escreve esse versículo 5. Paulo está instando a igreja, Paulo está advertindo a igreja a refletir e a pensar sobre a sua conduta. A linguagem que o Paulo utiliza no versículo 5 é uma linguagem de ensino, é uma linguagem pedagógica. Ele está chamando a atenção da igreja e diga: olha só, prestem bem atenção, façam isso. Pedagogia nada mais é do que estratégias e estruturas didáticas para o ensino. Lá na antiguidade existia um grupo de escravos chamados paidagogos, que eram os escravos que eram chamados pelos seus senhores, dados a atribuição de levar os filhos dos seus senhores até os mestres, ou seja, eram aqueles que conduziam o conhecimento para os filhos dos seus mestres. O que esse texto, como pedagogo, como pedagógico, nos ensina, nos conduz a respeito do verdadeiro sentido do Natal. E a gente continua o texto então, para podermos entender. Veja: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, quero chamar sua atenção para a palavra que vem logo depois, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Apesar da palavra humilhou-se estar presente apenas no versículo 8, nós podemos perceber todo o conceito de humildade em todos os versículos anteriores.
Veja só novamente o versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Perceba então, sem usar a palavra, o conceito de humildade utilizado no versículo 6 e agora com a palavra humilhou-se, que vem da palavra humildade no versículo 8. Qual é a primeira coisa na pedagogia do Natal que nós aprendemos nesse texto? Nós aprendemos que o nascimento de Jesus nos ensina uma lição de humildade. Em todo o versículo 6, 7 e 8, nós podemos ver uma história que nenhuma outra religião consegue contar. Um Deus criador de todas as coisas, um Deus todo-poderoso, um Deus glorioso, um Deus que está sentado no seu próprio firmamento, no firmamento que Ele criou, um Deus que organizou o cosmos, as estrelas, os planetas, os astros, de uma maneira tão perfeita, que cada um deles gira na sua própria órbita, sem sair da sua órbita, porque se saísse 1 milímetro se fosse, todo o cosmos se transformaria em caos. Você já conseguiu pensar, ou já fez o exercício de pensar em Deus dessa forma? Nós não estamos falando de um Deus, como os hindus, um Deus louco, cabeça de elefante, corpo de homem ou de mulher. Nós não estamos falando de um Deus como os budistas. Nós não estamos falando de um Deus como os espiritualistas da nova era. Nós estamos falando de um Deus que diz que nem corpo tem. Que os olhos humanos não são capazes de olhar e ver. Um dia um homem quis ver a Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus fantástica. Ele tinha uma intimidade com Deus que nenhum outro homem na história teve. Moisés via Deus face a face, todos os dias, durante aqueles 40 anos no deserto, numa tenda chamada Tenda do Encontro. A manifestação de Deus, os teólogos vão dizer que não era Deus, Deus Pai Criador, mas eram anjos que entravam em relação com Moisés naquela tenda para transmitir as palavras de Deus e orientá-lo para conduzir o povo. Moisés via da parte de Deus os seus enviados todos os dias, a ponto de Moisés se sentir tão íntimo de Deus, que ele diz: Senhor, eu quero ver a sua glória, eu quero ver o Senhor. Eu não sei se Deus estava brincando com Moisés, ou se ele queria mostrar de fato para Moisés que isso era impossível. Ele disse para Moisés se esconder atrás de uma rocha, e a glória de Deus passou. Eu imagino o som de muitas águas, como uma cachoeira, sabe, aquele som ensurdecedor, um som de relâmpago, algo estrondoso, algo maravilhoso, algo glorioso. Eu sei de uma coisa: Moisés se estremeceu e ficou arrependido do pedido dele. O que eu fiz querendo ver a glória de Deus? Irmãos, eu estou falando desse Deus. Imagine agora um Deus que é todo poderoso, todo glorioso, grandioso, majestoso, autoridade sobre todas as coisas, um Deus cuja folha de uma árvore não cai dela sem que Ele não permita que um fio de cabelo da sua cabeça caia, e os meus estão caindo muito, mas Ele que está permitindo. Vou fazer o quê? É Deus. Eu estou falando desse Deus. Esse Deus olha para a humanidade, feitura das suas mãos. Há uma teoria de que essa história de que o homem ter sido feito do barro é história para boi dormir, é história da carochinha. Eu quero dizer para você: não é. A ciência já provou isso. O homem é constituído do mesmo material que o pó da terra. Mas como assim a gente pode pegar um barro, uma argila e fazer um molde? A gente faz isso, a gente chama de escultura, a gente chama de arte. Eu tenho lá em casa. E como que Deus então faz do
pó da terra, da argila, do barro, uma coisa inanimada, faz um molde e de repente ele se torna algo como eu e você. Sabe como? Sabe como? Me diga, porque eu não sei. Eu não sei. E sabe por que eu não sei? Porque eu sou apenas criatura e Ele é Deus, o Criador. E o dia que eu souber essas coisas, talvez eu possa pensar que sou algo parecido com um Deus. Deus então cria o homem dessa maneira tão fantástica e maravilhosa, sopra nele o ruar, o espírito, pneuma, faz dele um ser inanimado, algo de objeto, a um ser vivo e humano, e vivo com toda a sua complexidade. Você quer ver como que é a mente de Deus em você? Em cada célula do seu corpo, em cada célula do seu corpo, que você não consegue ver a olhos nus, você só consegue ver por um microscópio dos bons. A cada célula do seu corpo existe uma fita chamada DNA. Todo mundo já ouviu falar. Sabe qual que é o tamanho da fita DNA? Cerca de 1,20 m. Como assim? Em cada célula que o seu olho não vê, existe uma fita DNA que mede 1,20 m. No seu corpo, em cada célula. No seu corpo existem trilhões de células. Isso quer dizer que se você conseguisse abrir cada célula do seu corpo e esticasse cada fita DNA, você conseguiria mais do que dar a volta ao mundo com uma fita DNA que está no seu corpo. Você consegue pensar e imaginar nisso? Eu não consigo. Mas essa é a mente de Deus. Essa é a mente de Deus. E aí então, Deus, esse cuja mente é insondável, cuja mente é incomparável, incompreensível, olha para a sua criação, a humanidade caída, o ama de tal forma, que resolve abandonar a sua glória, deixar de lado a sua glória, para se encerrar, num corpo físico humano, caído, e habitar no nosso meio. O apóstolo Paulo então nos versículos aqui 5, 6 e 7, vai dizer que o nome disso é humildade. Esse texto nos ensina na pedagogia do Natal, que Jesus é o servo humilde, aquele que deixa a sua glória, para se comparar a nós, para que nós possamos ver, como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a sua glória de maneira palpável e física, mas cheia de glória e de verdade. E isso nos faz pensar, nesse domingo de Natal, o quanto de humildade nós precisamos aprender com Cristo, e quanto muitas vezes a nossa arrogância nos impede de nos parecermos mais ainda com Ele, de quanto nossa soberba, a nossa pseudo-autoridade, pretensa autoridade, nos impede de sermos como Ele. E tudo que Deus quer, ou tudo que Deus quis, além da nossa própria salvação, com a sua encarnação, era que nós nos assemelhássemos a Ele. A pedagogia de Jesus, a pedagogia do Natal, nos ensina que nós precisamos buscar a humildade que há em Cristo Jesus. Ainda nesse texto, nós vamos ler, no versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Vindo a ser servo. É interessante nós pensarmos como o apóstolo Paulo denomina Jesus, agora nesse versículo 7, chamando atenção para esta característica, vindo a ser servo, porque é exatamente o discurso de Jesus, é exatamente o discurso de Jesus, não apenas o seu discurso falado,
mas seu discurso vivido. Paulo diz então que o Deus cheio de glória, cheio de majestade, cheio de autoridade, Senhor de todas as coisas, Senhor criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, o Senhor que coloca ordem na desordem, o Senhor que coloca ordem no caos, Ele deixa a sua glória e a sua majestade como Deus para vir servir, para vir dar. No melhor conceito de serviço, é aquele que faz alguma coisa em função de alguém, geralmente em troca de uma contrapartida, pecuniária ou não. O nosso conceito de serviço é esse. O que é o emprego? O trabalho. O que é o labor? O que diz a sua carteira de trabalho? Que tem a sua foto, onde tem a sua assinatura e a assinatura do seu empregador. O que diz lá? Que você foi contratado para prestar um serviço em função de receber uma contrapartida pecuniária financeira para que você faça bem feito e ele cumpra o seu papel. Não é isso? E a gente tem uma ideia de serviço nesse sentido. Tanto é que a gente fala assim: para onde você vai hoje? Eu vou para o serviço. Não é assim que a gente fala? A gente vai para o serviço. Mas preste atenção, qual foi o ganho de Jesus? Qual foi o lucro de Jesus? O que ele recebeu, abrindo mão da sua glória, deixando a eternidade e os céus, aonde não existe passado, presente, futuro, aonde ele não está encerrado na condição de tempo, para estar no meio dos seres humanos, onde ele sente o peso do pecado, da carne, onde ele sente dor, apesar de não ter pecado, mas sente dor, sente fome, sente frio, sente sono, precisa descansar enquanto é noite, precisa acordar enquanto é dia, precisa caminhar para ir para determinados lugares, precisa sentar-se e comer, precisa sentar-se e beber. Qual foi o lucro que Jesus teve com isso? Qual foi o ganho? Nenhum. Absolutamente nenhum. Eu desafio você e qualquer outra pessoa para me dizer qual foi o lucro de Deus, na pessoa de Cristo, em vir à terra, em nascer como homem, nascer como ser humano. Absolutamente nenhum. E sabe por que ele não ganhou nada? Não há nenhuma contrapartida, não há nada a receber. Porque o propósito não era esse. O propósito era dar. O propósito era entregar. Aliás, o propósito era entregar-se. O propósito era proporcionar. O propósito era fazer com que os homens tivessem algum lucro, nós, os seres humanos. E aí sim nós começamos a entender um conceito verdadeiro, bíblico e espiritual de serviço. Eu pastoreei uma igreja em que um dos líderes da igreja pediu uma reunião comigo e com toda a liderança, para dizer que eu não estava cumprindo com os meus papéis como pastor, em termos de horários, isso, aquilo outro e tal. Infelizmente, era um homem que precisava passar por uma experiência com Jesus, e era uma dificuldade que tinha e tal, e de fato não era verdade. Na verdade eu fazia muito mais, e poderia fazer muito mais, porque essa era a minha obrigação. Mas eu, para quem não sabe, sou formado em Direito, trabalhei na área de Direito do Trabalho, sei de leis do trabalho, e ele queria me colocar como pastor numa situação de funcionário da igreja. E com todo amor, irmãos, com todo amor, naquela reunião, ele percebeu que ele fez uma grande besteira. Quando está todo mundo sentado e reunido, ele falou assim: pastor, deixa para lá, não quero mais falar nada. Eu disse: de maneira nenhuma, estamos todos reunidos, todos saíram da sua casa, estamos aqui, nós precisamos conversar. Se o senhor tem uma coisa a falar, fale. E ele começou a falar por causa disso, assim, assado. Eu disse para ele: veja só, o direito trabalhista diz isso. Se o senhor quer me colocar como um funcionário da igreja, as minhas obrigações são essas. Mas as obrigações da igreja para comigo vão para além do que me pagam, se eu cumprir isso, como eu tenho cumprido. Ou seja, quando eu não estou na igreja,
eu estou na minha sala, no meu quarto ou no meu escritório em casa preparando um sermão. Um sermão expositivo não dura menos de 8 horas para se preparar por dia. Eu vou pregar no domingo, 8 horas em média, um sermão expositivo. Eu não tenho 8 horas por dia para fazer, então eu faço de madrugada. Das 10 até as 8 da manhã, às 6 da manhã, é dobrado. Quem trabalha aqui sabe, se eu estou trabalhando das 10 da noite até as 6 da manhã, eu recebo dobrado. Então, se eu não tenho como fazer ou passar do meu horário, eu vou receber dobrado. Eu saio de Campos e vou para a Travessão da Barra, eu levo 80 quilômetros, 89 quilômetros, quase 90 quilômetros para ir e voltar. Se acontecer qualquer coisa comigo ou com a minha família, a igreja é responsável em cobrir todos os gastos, inclusive o horário que eu tenho de 1 hora, 1h30 de transporte, de ida e de volta de casa, eu recebo também por isso. Aí eu fui falando dessas coisas, ele foi diminuindo e abaixando no banco. Eu digo isso para ele, eu não quero receber absolutamente nada disso. Eu só estou colocando para você quais seriam os meus direitos se você me tratar como um funcionário. Porque eu não faço como um funcionário. O dia que eu for um pastor e trabalhar por salário, eu vou ser o mais medíocre dos pastores da história. Porque não vou fazer metade da minha obrigação. Eu faço porque eu fui chamado para ser servo. E ser servo é fazer muito mais do que se espera ou mesmo que se pretenda. Ser servo, na perspectiva de Jesus, é se for convidado a andar 1 milha, anda mais 2. Se for convidado a dar a capa, dá a túnica. Dá a face, dá a outra. Isso é ser servo. Quando nós somos convidados pelo apóstolo Paulo a ler esse texto no versículo 7, onde ele coloca que Jesus se fez servo, ele nos ensina que nós não fazemos ou nós não servimos ao Senhor em função de receber algo em troca. E eu não estou falando de dinheiro, irmãos. Muitas vezes nós servimos ao Senhor esperando tapinha nas costas. Não espere, porque Jesus não recebeu. A gente serve ao Senhor muitas vezes esperando receber elogios, glórias. Não espere, porque Ele não recebeu. Enquanto esteve aqui, não recebeu. O seu coração de servo não o levou para um trono de glória e de majestade entre homens. Aliás, ao contrário disso, quando, por não compreender muito bem, alguns dos seus discípulos chamaram ele no canto e disse a ele: Senhor, quando o Senhor estiver na glória, me coloca do lado direito e meu irmão do lado esquerdo. Jesus diz para ele: vocês estão pedindo algo que os homens do mundo, as pessoas deste mundo, a cultura deste mundo almejam. Mas na minha perspectiva e no meu reino, o que serve, o último é o primeiro. O que serve é que tem valor. Os homens querem a glória. As pessoas se sentem na cabeceira das mesas para destaque e verem que eles têm alguma relevância. Eu vos digo o contrário: quando vocês forem convidados a ir a uma festa em uma casa, nunca sentem-se na mesa na ponta, porque se chegar alguém mais importante que você, eles tiram você de lá e você passa vergonha. Por humildade, quando vocês forem convidados a ir a uma festa, a uma casa, sentem-se no lugar mais humilde, para que se alguma forma vocês forem ter algum destaque, isso seja de fato algo da parte dos outros, e não de vocês mesmos. Nós somos chamados para servir. A pedagogia do Natal nos chama a atenção para isso. Nós fomos chamados para servir sem nada em troca, e esse é o serviço que glorifica a Deus. Esse é o serviço que glorifica a Deus. A pedagogia do Natal nos ensina que o nascimento de Jesus é uma lição de humildade. A pedagogia do Natal nos ensina que o nascimento de Jesus é uma lição de serviço e de amor altruísta. Servir é amar. Eu faço porque amo.
eu não faço porque sou obrigado, eu dou porque eu desejo servir em amor. Então, o Natal, pedagogicamente, nos mostra que a vida de Jesus, o seu nascimento, é um nascimento de amor altruísta. Mas vejam só a continuidade desse texto. No versículo 8 em diante: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que me chama a atenção nessas palavras do apóstolo Paulo, é que Paulo simplesmente diz assim, ele foi servo, se humilhou e foi obediente até a morte, ponto final. Paulo não escreve dessa maneira. E poderia ser uma morte por apedrejamento, poderia ser uma morte por forca, poderia ser uma morte de uma outra forma qualquer, mas Paulo, ele é categórico em dizer que a morte foi uma morte de cruz, por alguns motivos. O primeiro deles, era a morte mais cruel que alguém poderia passar naquele tempo, e existem países ainda que crucificam pessoas, e gostam de crucificar crentes ainda, nos países fechados para o Evangelho. Na janela 1040, onde nações muçulmanas ou comunistas pegam pastores e missionários e só por uma questão de humilhação, é para morrer? Morre então como seu Senhor, e matam crucificado. Era uma das mortes mais cruéis. Em geral, uma pessoa crucificada não morria no mesmo dia. Ela não morria por causa das feridas das mãos dos pregos. Ela não morria por causa das feridas dos pés pregados. Ela não morria por causa do joelho quebrado. Ela morria por asfixiamento. Asfixia, melhor dizendo. Asfixia. Eles quebravam o joelho para que ele não tivesse mais força para sustentar o corpo. E não sustentando o corpo, os braços, o tórax ficasse distendido, o diafragma se rompesse e não houvesse mais a possibilidade de respirar. Era uma forma grosseira de executar uma pessoa, porque ela não morria imediatamente. Às vezes levavam mais de 2 dias alguém assim. Jesus foi condenado a essa morte, sendo perfeito, sendo justo, não tendo feito nada que o pudesse ser acusado e condenado. Jesus morreu uma morte de cruz. É importante nós percebermos que nessa pedagogia do Natal, quando Paulo relata que Jesus foi condenado à morte, morte de cruz, essa morte de Jesus nos ensina uma lição de sacrifício abnegado. A abnegação é um sentimento de dar sem querer nada em troca. Jesus nos amou de maneira abnegada. Ninguém poderia fazer isso por nós, somente Ele. E essa abnegação fica muito clara na descrição do momento prévio da sua morte, que Jesus está no Getsêmani. E angustiado na sua carne, no seu 100% homem, angustiado na sua humanidade, ele ora ao Senhor e pede: Senhor, é possível? Dá para ser? Se for, me tira dessa, me livra disso. Ele sabe o que ele ia passar, ele sabe o sofrimento que ele ia ter. Ele ia caminhar para ser coroado, mas não pelo Império Romano, mas pelos soldados, que iam colocar nele uma coroa não de ouro, mas de espinhos, não um cetro glorioso, mas caniços nas suas mãos. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Jesus sabia que ele ia ser condenado a tomar chibatadas com azorrague de cordéis, que nada mais eram do que uma correia
onde nas pontas tinham pregos, bolas de metais e algumas vezes lâminas, para quando batesse nas costas, rasgasse. Jesus recebeu nas costas, não uma, não duas, não três, mas dezenas dessas. Jesus não foi para a sua caminhada para Jerusalém, onde as pessoas gritavam Hosana, na expectativa de ser coroado como um rei libertador de Israel. Jesus sabia que não era isso que o esperava. Ele sabia que a cruz era um caminho sem volta. E por mais que a sua carne, a sua humanidade clamasse para não passar por aquilo, a sua obediência em amor abnegado já deu a resposta que Deus daria, mas seja feita a sua vontade. E Jesus caminha para a cruz, resoluto, firme, não vacilante, em momento algum, não temendo, não com os joelhos tremendo, não com as mãos trêmulas, não com a voz gaguejante, não, ele foi para a cruz com a cabeça erguida, certo de que aquilo era o que ele deveria fazer, ele nasceu para isso, ele veio para isso, ele deixou a sua glória para isso. O apóstolo Paulo diz isso, ele deixou a sua glória, ele não usurpou que ser igual a Deus fosse algo que ele deveria se apegar, mas sendo obediente, foi obediente até o fim, até a sua morte, morte de cruz, para mostrar para nós que na pedagogia do Natal, o nascimento de Jesus não tem nada a ver com um velho barrigudo vestido de vermelho com uma touca, ou com os presentes que nós trocamos uns para os outros. Isso é muito bom, mas nos mostra que presenteados nós fomos há 2000 anos atrás, quando uma mulher teve o seu bebê, que não era um homem como outro qualquer, mas que mudaria a história da humanidade e a história individual de cada um de nós. A pedagogia do Natal nos ensina que a morte de Jesus é uma lição de sacrifício abnegado. Há um vídeo que eu assisti há algum tempo atrás, os irmãos podem de repente ter visto também na internet, e quando eu vi aquele vídeo eu chorei, porque os caras que produziram aquele vídeo foram muito inteligentes, porque eles conseguiram sintetizar a história do amor abnegado de Deus por nós em Cristo Jesus, esse texto retratado na história de algo que poderia acontecer com qualquer pessoa. Era um homem que trabalhava numa linha férrea, ele era responsável por baixar uma ponte quando o trem vinha passando, e ele estava naquele dia na presença do seu filho pequeno, e o filho brincava ali na cabine, brincava do lado de fora, e quando ele estava brincando com o seu brinquedo, o garoto se descuidou e caiu no lugar onde a ponte desceria, só que vinha um trem, em alta velocidade. O pai olha para o lado e vê, e fica preocupado com o filho, porque afinal vem um trem, onde está meu filho, está em segurança, ele percebe que na cabine não tem ninguém, ele percebe que ao redor dele não tem ninguém, ele sai de fora da cabine e começa a gritar, e ouve os gritos do filho, pai, me tira daqui, e ele olha para o trem, e percebe que se ele não baixasse imediatamente aquela ponte, não daria tempo dele pegar o seu filho no buraco, e salvar o filho, e aquela multidão de pessoas que estava dentro da... E aí passa a cena das pessoas dentro do trem, uma mulher com o esposo, os dois de cara fechada, um com o outro, brigados, jovens assistindo o que não devia, uma garota na sua cabine se drogando, gente que aos olhos humanos eram menos importantes para ele, pai, do que o seu filho. Ele precisa fazer uma escolha, tirar o seu filho do buraco, ou baixar a linha férrea, para que o trem passasse,
e nenhuma daquelas pessoas morresse. Ele faz a escolha mais difícil da vida dele. Ele baixa e mata o filho, para que todas aquelas pessoas pudessem viver. E no final do vídeo, anos depois, ele passa na rua e vê a moça que se drogava numa das cabines, andando com um carrinho, empurrando o seu filho. Uma moça que teve a esperança de viver, e perceber que viver não era aquilo que ela vivia, mas ela podia ter uma vida muito melhor. Foi isso que Deus fez por nós. Cada um de nós merecia estar na cruz. Cada um de nós. Era o nosso lugar. Mas Deus olha para nós com um amor tão genuíno, tão maravilhoso, incompreensível para nós, e percebe que, se Ele não fizer nada, todos nós vamos morrer como aquelas pessoas num trem, se o trem se descarrilhasse. Então, num dia que nós chamamos o Natal, Deus se faz homem, para que a sua humanidade, a sua criação, tivesse esperança de viver. A pedagogia do Natal nos ensina um amor abnegado, que nós nunca vamos entender. Nunca poderíamos pagar um preço por isso, mas nós somos os maiores beneficiários, eu e você, por isso. O Natal nos ensina uma lição de humildade. O Natal nos ensina uma lição de amor e serviço altruísta. O Natal nos ensina uma lição de sacrifício abnegado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que a gente reacenda nesse dia, e no dia de amanhã, essa chama e essa verdade, em cada um dos nossos corações, da nossa família, no nosso lar. Que em volta da mesa, haja gratidão ao Deus da glória, ao Deus majestoso, que se fez homem, se humilhou, nos serviu, nos amou, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos. É maravilhoso quando nós olhamos para esse texto. Nós vemos o Natal. Um Natal de verdade. Não esse Natal de comércio. Não esse Natal de presentes, de mesas fartas. Não um Natal que mascara quem de fato nós somos e como nós temos vivido, mas um Natal que nos mostra um amor que o nosso coração e a nossa mente não podem entender, se o Senhor não nos revelar. Mas o Senhor revelou, e o Senhor revelou através da pessoa de Jesus. Nosso coração exulta e se alegra, Pai, porque nesses dias, nós podemos reafirmar em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, o quão maravilhoso é sermos objeto do seu amor, alvos do seu amor, e não apenas isso, mas do seu serviço, de nos servir, mesmo quando o contrário seria o lógico, mesmo quando o contrário seria o racional, a criatura servindo ao Criador, o súdito se dobrando ao Redentor, ao seu Senhor, ao Rei, nós servindo ao Deus Criador. Mas não, o Senhor nos mostra algo diferente, porque o nosso serviço muitas vezes é um serviço que busca algo em troca, mas nada o Senhor buscou em troca, senão
que nós pudéssemos sermos satisfeitos nas nossas necessidades. Oh, Senhor glorioso, que esse texto e esse Natal nos faça refletir sobre, de fato, o que podemos e precisamos aprender sobre o Natal. De que o nascimento do Salvador é um nascimento que nos ensina a humildade, para nos assemelharmos a Ele. De que o nascimento do Salvador nos ensina um serviço altruísta, sem querer nada em troca. E um amor sacrificial, abnegado, pelo simplesmente desejo de amar. Senhor, em nome de Jesus, acalenta essa palavra em nosso coração, não nesse tempo apenas, nesses dias de festas e de comemorações, mas em especial para o nosso viver, para as nossas relações e para a nossa relação com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, guarda essa palavra em nosso coração. É assim que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe, queridos. Mais tarde nós estaremos juntos.